Olá! Na aula de hoje nós vamos trabalhar com a estrutura da narrativa, crônica e ensaio. A crônica é um subgênero extremamente popular e o ensaio é um gênero de fronteira. Vamos começar ouvindo uma narrativa tirada de uma crônica de Rubem Braga, Recado ao 903. Recebi outro dia, consternado, a visita do zelador em que ele me mostrou a carta onde o senhor reclamava contra o barulho no meu apartamento. Recebi depois a sua própria visita pessoal, devia ser meia-noite, e a sua veemente reclamação verbal. Devo dizer que estou profundamente desolado e lhe dou a inteira razão. O regulamento do prédio é explícito e, se não o fosse, o senhor ainda teria ao seu lado a lei e a polícia. Quem trabalha o dia inteiro tem direito ao repouso noturno e é impossível repousar no 903 quando no 1003 há passos, vozes e música. É impossível para o 903 dormir quando o 1003 se agita. Pois, como eu não sei o seu nome e nem o senhor sabe o meu, ficamos reduzidos a ser dois números empilhados entre dezenas de outros. Eu, 1003, me limito a leste pelo 1005, a oeste pelo 1001, ao sul pelo Oceano Atlântico, ao norte pelo 1004. Acima pelo 1103 e embaixo pelo 903, que é o senhor. Todos estes números são comportados e silenciosos. Apenas eu e o Oceano Atlântico fazemos algum ruído e funcionamos fora dos horários civis. Nós dois apenas nos agitamos e bramimos ao sabor da maré, dos ventos e da lua. Prometo, sinceramente, adotar, depois das 22 horas, de hoje em diante, o comportamento de um manso lago azul. Prometo. Quem vier à minha casa, ao meu número, será convidado a se retirar às 21h45 e explicarei. O 903 precisa repousar das 22 às 7, pois às 8h15 ele deve tomar o 783, que o deixará no 109, para pegar o 523, que o levará até a outra rua, onde ele trabalha na sala 305. A nossa vida, vizinho, está toda reduzida a números. E reconheço que ela só pode ser tolerável quando um número não incomoda outro número, mas o respeita, mantendo-se nos limites dos seus algarismos. Peço-lhe desculpas e prometo silêncio. Mas que me seja permitido sonhar com outra vida e outro mundo, onde um homem batesse a porta de outro homem e dissesse: vizinho, são 3 horas da manhã, ouvi música na tua casa, aqui estou. E o outro respondesse: entra, vizinho, e come do meu pão e bebe do meu vinho. Estamos todos aqui a bailar e cantar, pois descobrimos que a vida é curta e a lua é bela. E o homem trouxesse sua mulher e os dois ficassem entre os amigos e amigas do vizinho, entoando canções para agradecer a Deus, o brilho das estrelas, o murmúrio da brisa nas árvores, o dom da vida, a amizade entre os homens e o amor e a paz. Trincheiras da noite, Essa crônica do Rubem Braga, como vocês puderam perceber, vai da questão cotidiana, o desencontro entre vizinhos, ao existencial, que me seja permitido sonhar com um outro mundo. Além disso, nós temos uma linguagem poética, não é, que nos convence das dificuldades das relações entre vizinhos e também da vida normal, né, urbana de hoje, aqueles números que se seguem de uma forma meio frenética. Bem, a crônica é isso, é falar sobre o presente com poesia e trabalhando os mais diferentes assuntos.
Então, para tratar desses dois subgêneros, vamos pensar na problematização. Qual é a contribuição que o Brasil apresenta para um subgênero tão antigo quanto é a crônica? E como é que um ensaio, que é científico, acadêmico, pode se tornar um texto literário? Vamos trabalhar em primeiro lugar com a crônica e vamos ver crônica, tempo e realidade. De onde vem o termo crônica? Vem de Cronos, o deus grego do tempo. Portanto, o texto da crônica está relacionado a um tempo, a um momento histórico. Na Idade Média, esse momento histórico era sempre o momento do passado. Os cronistas falavam da história dos reis já acontecida. Não é o mesmo sentido que nós vamos ter hoje. Já no século XVI e XVIII, nós temos a crônica enquanto registro de um acontecimento. Os cronistas registravam o que eles viam, o que eles observavam. Nós temos, por exemplo, na literatura brasileira, uma crônica que é fundamental, que está na fundação da nacionalidade brasileira, que é a Carta de Pero Vaz de Caminha, onde ele conta não apenas o que aconteceu na viagem, mas principalmente o que eles encontram no Brasil naquele momento. Temos também, nesse início da história brasileira, o que nós denominamos os cronistas viajantes. Eram estrangeiros que passavam pelo Brasil e que escreviam as crônicas dessas viagens. É o caso, por exemplo, de Hans Staden, falando sobre a estada dele, a permanência dele, entre os índios tupinambás, quando ele quase foi devorado num dos rituais antropofágicos dessa tribo. Então, nós temos a crônica no passado com esses sentidos. Hoje, a literatura brasileira vê a crônica de uma outra maneira. Vamos ouvir um trecho sobre isso. No Brasil, ela, a crônica, tem uma boa história. E até se poderia dizer que, sob vários aspectos, é um gênero brasileiro, pela naturalidade com que se aclimatou aqui e a originalidade com que aqui se desenvolveu. Antes de ser crônica propriamente dita, foi folhetim, ou seja, um artigo de rodapé sobre as questões do dia, políticas, sociais, artísticas, literárias. Assim eram os da seção Ao Correr da Pena, título significativo a cuja sombra José de Alencar escrevia semanalmente para o Correio Mercantil, de 1854 a 1855. Aos poucos, o folhetim foi encurtando e ganhando certa gratuidade, certo ar de quem está escrevendo à toa, sem dar muita importância. Depois, entrou francamente pelo tom ligeiro e encolheu de tamanho, até chegar ao que é hoje. O que é importante nesse trecho do Antônio Cândido, em primeiro lugar, essa ideia de que no Brasil a crônica se aclimatou e realmente parece que o gênero narrativo neste subgênero que é a crônica tem características brasileiras extremamente importantes que nós vamos procurar desenvolver e exemplificar ao longo desta aula. Segundo, o nascimento da crônica no Brasil está ligado ao jornal. O papel que a imprensa escrita, jornalística, tem a ver com a divulgação da crônica, e isso até os dias de hoje. E, em terceiro lugar, a quantidade grande de cronistas que nós temos no Brasil se dedicando, alguns até exclusivamente, a este subgênero narrativo. Entre os cronistas brasileiros, nós vamos poder citar nomes como José de Alencar, Machado de Assis, Olavo Bilac, João do Rio, Raquel de Queiroz, Rubem Braga, Fernando Sabino, Otto Lara Rezende, Carlos Drummond de Andrade, Nelson Rodrigues, Alcione Araújo, Carlos Heitor Coni, Afonso Romano de Santana, Luiz Fernando Veríssimo e muitos outros.
A lista é bastante longa, dá para perceber que alguns deles são romancistas e cronistas, romancistas, contistas e cronistas, dramaturgos e cronistas, enfim, eles não se dedicam exclusivamente à crônica, mas há um deles que sem dúvida é importantíssimo, que é o Rubem Braga. Além disso, a quantidade ajuda a produzir uma diversidade bastante grande de textos. É pensando nessa diversidade que agora nós vamos trabalhar com a importância literária da crônica. Para tratar da importância literária da crônica, vamos lembrar que, embora ela trate de assuntos do presente, que são perecíveis, ela tem também a qualidade da escrita, e essa qualidade de escrita é literária, portanto é possível nós tratarmos a crônica por esse aspecto propriamente literário. Vamos então a algumas características. Em primeiro lugar, vamos falar do caráter de urgência e síntese que a crônica tem. Caráter de urgência porque ela é escrita em jornal e o jornal envelhece, nós sabemos, de um dia para o outro, e a crônica sai comentando o presente. Portanto, os seus assuntos são os assuntos daquele momento e têm uma periodicidade muito curta, são efêmeras, portanto. Além disso, como sai em jornal, ela tem uma característica muito sintética, ela tem que caber num espaço muito pequeno. Uma segunda característica é a da simplicidade. A simplicidade da crônica vem exatamente do seu interesse, do seu intuito, do seu objetivo de comunicar-se de imediato com o leitor, de tratar com aquele leitor que está habituado a ler o jornal e que precisa de uma linguagem clara, objetiva, bastante compreensível. Uma outra característica que provém dessa segunda é a do coloquialismo elaborado. Apesar de ser escrito com essa clareza e essa simplicidade, há uma elaboração formal. Portanto, é possível nós observarmos numa crônica jogos de palavras, sonoridades, uma ideia que se expressa de forma metafórica, uma transposição daquilo que é um material para uma reflexão abstrata, existencial, às vezes até metafísica. Uma outra característica diz respeito ao dialogismo. O texto da crônica se propõe sempre em diálogo com o leitor. Ele é um texto, quando nós lemos, profundamente claro, simples, acessível, também pela sua proposta. Não é raro o cronista se referir ao leitor diretamente. E veja então, leitor, como estávamos tratando, caro leitor, e por aí afora. Uma outra característica é o toque de lirismo reflexivo. O que isso significa? É que a crônica ela vai adquirir, talvez pela necessidade da síntese, muito pela qualidade do escritor e pela necessidade de transformar esse texto em alguma coisa diferente do texto habitual do jornalismo. Essas crônicas vêm com um lirismo, vêm expressas com subjetividade, elas vêm expressas com a presença de jogos verbais e sonoros, como nós tratamos há pouco. Mais uma característica da crônica, a de simbioses. O que isso quer dizer? Quer dizer que a crônica aproveita elementos que às vezes são contraditórios ou múltiplos para reuni-los numa forma única. Vamos lembrar da crônica que nós ouvimos há pouco do Rubem Braga sobre o recado ao 903. Ali havia uma simbiose de um assunto cotidiano, coloquial, próximo da vida das pessoas, como esse lance da relação com os vizinhos, transformada, fundida, adequada de uma forma simbiótica, com a ideia de uma proposta de uma vida diferente, de uma sociedade diferente. E por último, vamos dizer que a crônica tem como característica falar da complexidade das dores e alegrias humanas. E esta característica é que dá à crônica esse caráter de permanência que toda boa literatura tem. Vamos agora ouvir
um pequeno trecho de uma crônica do Luiz Fernando Veríssimo para nós trabalharmos um pouco mais detalhadamente com essas características. Acho a maior graça. Tomate previne isso, cebola previne aquilo, chocolate faz bem, chocolate faz mal. Um cálice diário de vinho não tem problema. Qualquer gole de álcool é nocivo. Tome água em abundância, mas não exagere. Diante dessa profusão de descobertas, acho mais seguro não mudar de hábitos. Sei direitinho o que faz bem, o que faz mal para a minha saúde. Prazer faz muito bem. Dormir me deixa 0 quilômetro. Ler um bom livro faz-me sentir novo em folha. Viajar me deixa tenso antes de embarcar, mas depois rejuvenesço em 5 anos. Viagens aéreas não me incham as pernas, incham-me o cérebro. Volto cheio de ideias. Brigar me provoca arritmia cardíaca. Ver pessoas tendo acesso de estupidez me embrulha o estômago. Testemunhar gente jogando lata de cerveja pela janela do carro me faz perder toda a fé no ser humano. E os telejornais? Os médicos deviam proibir. Como doem? Não pedir perdão pelas nossas mancadas dá câncer. Não há tomate ou mussarela que previna. Ir ao cinema, conseguir um lugar central nas fileiras do fundo, não ter ninguém atrapalhando sua visão, nenhum celular tocando e o filme ser espetacular? Uau! Cinema é melhor para a saúde do que pipoca. Conversa é melhor do que piada. Exercício é melhor do que cirurgia. Humor é melhor do que rancor. Amigos são melhores do que gente influente. Economia é melhor do que dívida. Pergunta é melhor do que dúvida. Sonhar é melhor do que nada. Vocês puderam observar nessa crônica do Luiz Fernando Veríssimo, intitulada Viver, que, em primeiro lugar, ele parte de uma ideia opositiva, o que faz bem e o que faz mal. E ao comentar o que faz bem e o que faz mal, ele vai apresentando determinadas situações que estão na mídia, que estão na conversa entre as pessoas, que fazem parte do nosso cotidiano. Então a crônica tem esta marca do tempo presente. Ele define também comportamentos, usa uma linguagem que é uma linguagem coloquial, estou 0 quilômetro, por exemplo, fala de situações que são situações aceitáveis, cuidar da saúde, fazer exercício, e outras situações que são situações execráveis, comportamentos péssimos, jogar lata de cerveja pela janela, por exemplo. Enfim, a gente percebe que no texto da crônica, nós leitores nos reconhecemos no nosso presente. Essa é a grande qualidade da crônica, mas é também o grande defeito dela. Por quê? Porque com o passar do tempo, essas informações todas envelhecem. Vamos pensar agora um pouco naquela nossa lista de características. Se nós pensarmos, por exemplo, nesse caráter de urgência, que a crônica tem, a gente percebe isso no texto todo, a necessidade que ele tem de enumerar o maior número possível de comportamentos e ações. Também nós percebemos nesta crônica a simplicidade da linguagem que é usada pelo Luiz Fernando Veríssimo. Além disso, nós podemos observar que há um trabalho com a linguagem, esse coloquialismo elaborado dentro dessa narrativa, assim como o dialogismo, a conversa com o leitor, como ele tenta convencer o leitor daquilo que faz mal e daquilo que faz bem. Esse caráter opositivo é fundamental e leva a essa consciência reflexiva, esse lirismo reflexivo, que é característica também da crônica. E no final da crônica nós temos esse falar das dores e das alegrias humanas, como quando ele começa a distinguir, que o cinema é melhor do que a pipoca, que a dúvida é muito ruim, que é preciso encontrar respostas, e mais ainda quando ele termina dizendo que sonhar é melhor do que nada. Bem, continuando o nosso trabalho, portanto, com a importância literária da crônica, vamos passar agora a um outro aspecto. A importância literária da crônica quanto ao tipo de discurso.
nós vamos trabalhar com 4 tipos de discurso e vamos começar com o primeiro deles, que é a crônica descritiva. São fazendas dos fins do século passado. Não mais. Seus donos ainda estão lá. Já não se balançam, é verdade, nas cadeiras austríacas da varanda, nem ouvem a partida deste bando de maritacas que se muda para o morro do outro lado da várzea. Ou talvez ouçam, quem sabe. Mas estão hirtos dentro de suas molduras, nas paredes da sala. Assim, rígidos, pintados a óleo, eles parecem reprovar nossos uísques e nossas conversas. Vocês percebem nesse trecho da crônica do Rubem Braga, como ele se detém a fazer a descrição daquilo que é natural, daquilo que é artificial, o que foi construído pelo homem, e como a crônica vai minuciosamente estabelecendo quais são esses elementos. É, portanto, um discurso descritivo que nós temos nessa crônica. Vamos agora a um segundo tipo de discurso, a crônica narrativa. O primeiro responsável pela minha acidentada carreira dramática foi o saudoso professor Asdrubal Lima, de cujo canto orfeônico no Ginásio Mineiro, Hélio Pellegrino e eu primávamos em fugir pela janela depois da chamada, tão logo ele sentava ao piano. Às vezes nos arrependíamos e tornávamos a entrar pela porta, porque de súbito a cantoria da malta lá dentro nos parecia bem mais divertida do que as molecagens cá de fora. Na crônica narrativa, a gente percebe que o narrador, que está em primeira pessoa, vai contando fatos da sua infância ou aquilo que está acontecendo no seu presente. Nesse exemplo do Fernando Sabino, nós temos a recuperação, a memória do passado no formato de ações que as personagens vão apresentando. É, portanto, o típico discurso narrativo. Vamos a um terceiro tipo de crônica, que é a crônica dissertativa. Conversa é melhor do que piada, exercício é melhor do que cirurgia, humor é melhor do que rancor, amigos são melhores do que gente influente, economia é melhor do que dívida, pergunta é melhor do que dúvida, sonhar é melhor do que nada. Retomando a crônica do Luiz Fernando Veríssimo Viver, vocês veem que naquele trecho ele está expondo ideias. Lá, ao fazer comparações, ele está explicando o que ele pensa e como ele vê o mundo. É o típico discurso dissertativo. Vamos passar agora a um outro tipo de crônica, a crônica dialogada. Você não é o... Sou! E você, Ana Beatriz? Eu não acredito! Que tempão, né? Sabe que eu era apaixonada por você na escola? Quê? Era, juro! E por que eu nunca disse nada? Ah, tá louco? Era amor secreto. Essa crônica dialogada é muito difícil de fazer, não tem narrador, são só personagens que falam. E toda a situação dramática tem que ser apresentada pelo diálogo. Mais um tipo de crônica agora, a crônica mista. A maioria das crônicas é desse tipo, isto é, mistura os vários discursos, tem partes descritivas, partes dissertativas, narrativas e dialogadas. Vamos lembrar do Recado ao 903, do Rubem Braga. Essa é uma crônica mista. Assim como tem a parte da narração, tem a parte dos diálogos e recupera e faz uma dissertação sobre a questão do mundo do futuro. É, portanto, o tipo mais frequente das crônicas. Vamos agora ao quadro Com a Palavra. Rubem Braga é considerado um dos melhores cronistas brasileiros. Com uma visão aguda para o dia a dia dos fatos, conseguia transcrever, transformando os elementos mais complexos para uma simplicidade única. Ivo viu a uva. Eu vi a viúva. Ia passando na praia. Vi a viúva. A viúva na praia me fascinou. Deitei-me na areia, fiquei a contemplar a viúva.
Vocês perceberam nessa crônica do Rubem Braga, não é, como ele passa de uma frase de cartilha, Ivo viu a uva, não é, para uma situação cotidiana, né, a atração que o homem sente pela mulher. Aliás, o jogo de palavras, Ivo viu a uva, viúva, não é, se sobrepõe à questão da realidade, como identificar uma viúva na praia, por exemplo. Vamos passar agora para a importância literária da crônica quanto ao tratamento do assunto. Vamos começar ouvindo uma crônica humorística. Morador de uma cidade do interior de Minas me deu conhecimento do fato. Diz ele que um cientista local passou o telegrama para outro cientista amigo seu residente em Manaus. Obséquio providenciaram 1 ou 2 macacos. Necessitava ele de fazer algumas inoculações em um macaco, animal difícil de ser encontrado na localidade. Um belo dia, já esquecido da encomenda, recebeu resposta. Providenciada a remessa 600, restante seguirá oportunamente. Não entendeu bem. Só foi entender quando o chefe da estação veio comunicar-lhe. Professor, chegou sua encomenda, foi preciso trem especial. E acrescentou, é macaco que não acaba mais. Ficou aterrado. O telégrafo errara ao transmitir 1 ou 2 macacos, transmitira 1002 macacos. O objetivo desse texto é como o de uma anedota, de uma piada, fazer rir. É o humor que predomina. Vamos agora a um segundo tipo, a crônica lírica ou poética. Mas para instaurar uma vida mais simples e sábia, então seria preciso ganhar a vida de outro jeito. Não assim, nesse comércio de pequenas pilhas de palavras, esse ofício absurdo e vão de dizer coisas. Seria preciso fazer algo de sólido e de singelo, tirar a areia do rio, cortar lenha, lavrar a terra, algo de útil e concreto, que me fatigasse o corpo, mas deixasse a alma sossegada e limpa. Todo mundo, com certeza, tem de repente um sonho assim. É apenas um instante. O telefone toca. Um momento. Tiramos um lápis do bolso para tomar nota de um nome, um número. Para que tomar nota? Não precisamos tomar nota de nada. Precisamos apenas viver, sem nome nem número. Fortes, doces, distraídos, bons, como os bois, as mangueiras e o ribeirão. Dá para perceber nessa crônica do Rubem Braga, não é, como essa narração em primeira pessoa, portanto subjetiva, lírica, não é, vai manifestando as suas dúvidas diante da escrita, diante do mundo e o seu desejo de um comportamento, de uma forma de existência completamente diferente. Um outro tipo de crônica é o da crônica reflexiva. Existe gente casa e gente apartamento. Não tem nada a ver com o tamanho. Há pessoas pequenas que você sabe só de olhar que dentro tem 2 pisos e escadaria. E pessoas grandes com o interior apertado, sala e kitnet. Talvez não tenha nada a ver com caráter. Gente casa não é necessariamente melhor do que gente apartamento. A casa que alguns têm por dentro pode estar abandonada. A pessoa pode ser apenas uma fachada para uma armadilha ou um bordel. Já uma pessoa apartamento pode ter um interior simples, mas bem ajeitado e agradável. É muito melhor conviver com 2 quartos, sala, cozinha e dependências do que com um labirinto. Como vocês veem nesse assunto reflexivo, nessa crônica reflexiva, o que nós temos é o desenvolvimento de um pensamento. E um pensamento que se coloca de uma forma binária, a pessoa casa, a pessoa apartamento, e que vai trabalhando com uma complexidade. Nem a casa é melhor que o apartamento e vice-versa. O que importa é realmente esta organização interna e essa generosidade que a pessoa pode ter para com o outro. Então, essa questão reflexiva cabe dentro de um texto sintético, cotidiano, às vezes efêmero, que é a crônica. Um outro tipo de tratamento de assunto na crônica é o da crônica jornalística. Vamos a um exemplo. Ah, se vendessem paciência nas farmácias e supermercados. Muita gente iria gastar boa parte do salário nessa mercadoria tão rara hoje em dia.
Por muito pouco, a madame, que parece uma lady, solta palavrões e berros que lembram as antigas trabalhadoras do cais. E o bem comportado executivo? O cavalheiro se transforma numa besta selvagem, no trânsito que ele mesmo ajuda a tumultuar. Os filhos atrapalham, os idosos se incomodam, a voz da vizinha é um tormento, o jeito do chefe é demais para sua cabeça. A esposa virou uma chata, o marido, uma mala sem alça, aquela velha amiga, uma alça sem mala, o emprego, uma tortura, a escola, uma chatice. O cinema se arrasta, o teatro nem pensar, até o passeio virou novela. A paciência está em falta no mercado e, pelo jeito, a paciência sintética dos calmantes está cada vez mais em alta. Nessa crônica do Arnaldo Jabor, vocês veem que os assuntos são todos assuntos do momento, as citações que ele faz das situações, as palavras que ele usa, né, as expressões idiomáticas da língua portuguesa, são todas de uma gíria muito atual. Então ele é um texto muito marcado no presente, não tem essa parte reflexiva profunda, uma expressão lírica. Portanto, nós dizemos que ela é uma crônica, um gênero literário, mas com feição, com tipo, com modelagem, não é, de um texto de jornal. Passamos agora a um outro assunto, o ensaio como literatura. O gênero ensaístico é aquele que trata da exposição de ideias de uma forma científica, isto é, com argumentos, comprovando uma tese. É um escrito típico da universidade, da academia, da ciência, de um modo geral. No entanto, o que nós observamos no ensaio, nos dias de hoje, na atualidade, é que ele se deixa contaminar também pela escrita literária. E nós observamos que esse ensaio, ao se deixar contaminar pela literatura, aproveita recursos da literatura. Vai fazer jogos de palavras, vai usar o humor, vai procurar o diálogo com o leitor, vai, enfim, dar ao texto ensaístico, científico, que deveria ser frio e objetivo, uma característica literária. É por isso que o ensaio entra na aula de hoje como um dos subgêneros, não é, do grande gênero que é a narrativa. Vamos ouvir o exemplo de um ensaio que tem uma linguagem literária. Todos sabemos até que ponto é difícil roçar as margens da distração. Essa experiência se confronta com as tendências de nossa civilização, que propõe como arquétipos humanos o abstraído, o retraído e até o contraído. Um homem que se distrai nega o mundo moderno. Ao fazê-lo, joga o todo pelo todo. O distraído se pergunta: o que há do outro lado da vigília e da razão? A distração quer dizer atração pelo reverso deste mundo. A vontade não desaparece, simplesmente muda de direção. Em lugar de servir aos poderes analíticos, os impede de que confisquem, para seus próprios fins, a energia psíquica. A pobreza de nosso vocabulário psicológico e filosófico, nesta matéria, contrasta com a riqueza das expressões e imagens poéticas. Recordemos a música calada de San Juan, ou O vazio é plenitude, de Lao Tse. Os estados passivos não são nada mais que experiências do silêncio, e o vazio nada mais é que momentos positivos e plenos. Do núcleo do ser jorra uma profusão de imagens. É possível observar nesse trecho de um ensaio do Otávio Paz como a linguagem se faz mais densa, a reflexão mais profunda. Nós não temos mais essas imagens, não é, de leveza que a crônica apresentou até esse momento. No entanto, mesmo neste ensaio, com esta linguagem aprofundada, nós temos jogos de palavras, né? O distraído, o retraído, não é? Como ele vai brincando com isso. Além disso, a presença da subjetividade, quando ele usa o pronome nós, incluindo-se na sua narrativa.
O ensaio tem condições de ser também um texto literário, desde que o ensaísta se proponha, tenha a intenção de contaminar o discurso científico com a beleza, o lirismo, né, e as qualidades de linguagem do texto literário. Passemos agora a mais um trecho do quadro Com a Palavra. Rubem Braga conseguiu se tornar célebre com a crônica, usando linguagem coloquial e temáticas simples, encantando assim os leitores. No meio dessa confusão, alguém partiu sem se despedir. Foi triste. Se houvesse uma despedida, talvez fosse mais triste. Talvez tenha sido melhor assim. Uma separação, como às vezes acontece em um baile de carnaval. Uma pessoa se perde da outra, procura por um instante, depois adere a qualquer cordão. É melhor para os amantes pensar que a última vez que se encontraram se amaram muito. Depois apenas aconteceu que não se encontraram mais. Eles não se despediram. A vida é que os despediu, cada um para o seu lado, sem glória nem humilhação. Rubem Braga é, sem dúvida, um dos grandes cronistas brasileiros. E vocês perceberam nesse último texto como ele pode ser denso nas imagens que ele vai construindo dos encontros entre as pessoas, né? Essa comparação com o carnaval e essa possibilidade que a vida tem de separar as pessoas são tratadas de uma forma profundamente poética, não é, pelo cronista. Nós vimos na aula de hoje a importância literária da crônica, as suas divisões, as suas variáveis e, sobretudo, o papel que ela tem de entreter, de chamar a atenção, de prender o leitor ao texto escrito. E vimos também o quanto, na atualidade, o ensaio pode chegar ao limite, na fronteira com a literatura e dela apreender algumas características estéticas. Como dicas de estudo, eu trouxe para vocês 2 livros muito importantes sobre a crônica. O primeiro se intitula A Crônica, é do Jorge de Sá e é editado pela Ática, pela editora Ática. Eu vou ler um trechinho das considerações finais do livro para vocês terem ideia, né, de que aspectos ele tratou e com que linguagem ele falou da crônica. No momento em que a crônica passa do jornal para o livro, temos a sensação de que ela superou a transitoriedade e se tornou eterna. Entretanto, todos os escritores demonstram sua perplexidade diante da inevitável passagem do tempo, corroendo os seres e as coisas. Acreditar que o cronista ganha a eternidade numa simples mudança de suporte não seria simplório demais? Essa ideia de perenidade não estaria ferindo a própria leveza da crônica, eliminando o seu ar de prosa fiada? São perguntas que ficam no ar para nós respondermos a respeito da crônica. O segundo livro que eu trouxe para vocês é um estudo bastante alentado sobre a crônica e que se intitula A Crônica, Gênero, Sua Fixação e Suas Transformações no Brasil. Foi editado pelo setor de filologia da FCRB, Fundação Casa de Rui Barbosa, do Rio de Janeiro, em convênio com a editora da Unicamp, a Universidade Estadual de Campinas. Trata-se de um estudo bastante longo, feito por diferentes autores, cada um tratando de diferentes formatos de crônicas aparecidos em jornal, em livro, no passado e no presente. São exemplos de estudos valiosíssimos sobre a crônica. Eu desejo a vocês muito boas leituras.